corpo. Amém? Então nós temos que, né, observar a palavra de Deus. E hoje é moda, tudo é tatuagem, né? E nós vamos responder por isso. Então nós temos que vigiar, né? Aquele que se tatuou antes do Senhor na sua vida, se orou, se arrependeu, alcança o perdão. Alcança o perdão. E os que se tatuam também na igreja, pastor? Não é de Deus, está indo contra a palavra de Deus. Quem está se tatuando, conhecendo a palavra de Deus, está em pecado. É anarquia, na verdade. É o anarquismo, uma rejeição à autoridade da palavra de Deus. Isso é sério, isso é muito sério. Mas isso denota o quê? O que denota isso? As pessoas estão dizendo, eu me governo. A vida é minha, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não é isso? O discurso não é esse? É esse mesmo. Não é de Deus. Quando eu era mais jovem, eu pensei em tatuar, mas mesmo não conhecendo a palavra, veio um temor. Eu perguntei pra minha mãe o que ela achava e tal. Eu peguei e não tatuei não. Meu filho queria colocar um brinco. Ele era adolescente e eu não deixei. E ele foi fazer o colégio militar. E quando ele fez o colégio militar, ele veio me agradecer. Pai, ainda bem que você não deixou. Né? Então, assim, o corpo é do Senhor. E as pessoas estão dizendo, o corpo é meu, a vida é minha, e eu faço dela o que eu quiser. O que diz o Salmo 23? Senhor não passou em nada, não faltará. Então nós temos um Senhor, um pastor. Então nós não somos donos. Há um dom, tem um dom. E aqui o texto nos fala sobre justamente a casa terrestre. Esse corpo, ele é apenas uma moradia. Quem já mudou aqui de residência? Quem já fez mudança de residência? Meu Deus. Né? A gente já fez mudança. Mudança é bom, né? Não, nossa, Maria. Mudança é bom depois de um ano que você mudou, né? Aí você consegue organizar. Se organizar, Depois de um ano, né? É mesmo, pastor. Aí você organiza a vida, De né? repente a pessoa tem um. Aí sim, mas da mesma maneira que nós mudamos de casa, esse corpo, ele, meus amados, é perecível. Ele não vai ficar. Nós vamos receber um novo corpo. Então esse corpo é passageiro. Vamos cuidar bem dele para o Senhor. Vamos cuidar da melhor maneira possível do nosso corpo para o Senhor. Colocar diante dele coisas agradáveis. Não, meus amados, abusar dos alimentos, né? Procurar realmente se exercitar para o Senhor, né? Eu não digo academias, mas se você quer ir na academia, mas está com um propósito saudável, não, eu preciso fazer uma academia lá, porque eu preciso para a minha saúde, amém, mas que não seja para se mostrar para os outros, né? Com vaidade, colocando a vaidade acima de tudo, né? E se nós formos nessa direção, o Senhor se agrada. Tudo que é moderado. Culto racional. Este é o nosso culto racional. E o Senhor está requerendo de nós culto racional. Pecado, bom, temos aqui o templo do Espírito Santo. Eu vou pedir para a irmã Bia, por favor. Templo do Espírito Santo. Essa expressão aparece numa pergunta retórica de Paulo em 1 Coríntios. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 6,19 é um alerta dos apóstolos aos crentes de Corinto, para não darem lugar ao pecado, ou seja, não deixarem que o corpo fosse contaminado pela prostituição. Aleluia. E Paulo encontrou muita dificuldade na igreja em Coríntios. Foi uma igreja trabalhosa, porque era uma igreja muito ligada às coisas do mundo. E aqui Paulo, né, ele exorta, né, que nós somos templo do Espírito Santo. Havia também, meus amados, e é bom que nós entendamos isso, que quando foram instituídos os primeiros diáconos da igreja, na instituição dos diáconos, veio também Nicolau, prosélito, né? Que era um prosélito, ele não era convertido, ele era um prosélito. Prosélito é um simpatizante. Fala dele lá em Apocalipse. Apocalipse, Senhor Jesus Cristo, ele é o Espírito, né? Pastor, justamente que reprova isso. Né? E Nicolau, ele foi desenvolver, né,
vamos colocar assim, uma heresia, uma seita, aonde o corpo, ele pode pecar tranquilamente. O que nós temos que preservar é a alma. E isso, meus amados, é uma heresia que não tem fundamento, não tem tamanho. Como é que preserva a alma fora do corpo? Fora do corpo, não existe preservação da alma fora do corpo. Os seres viventes, eles têm, meus irmãos, corpo e alma. Os animais não vão para o céu, porque eles têm corpo e alma. O homem é o único aqui no planeta Terra que tem o espírito. Espírito, alma e corpo. Nós somos uma tricotomia, né? Nós temos espírito, alma e corpo. É o texto lá de Tessalonicenses, né? 5:23. O homem é composto de espírito, alma e corpo. E os estudiosos, alguns estudiosos, algumas correntes de estudiosos, isso vem de Platão. Eles determinavam, né? Platão, ele apregoava que o homem era corpo e alma. E isso, meus amados, fazia parte da cultura grega. E a cultura grega influenciou sobremaneira a cultura romana. E a cultura romana era a dominação, né, dos povos. Então essa cultura helenística, ela é uma cultura do homem, que vem do misticismo, que vem da criação do próprio homem. O homem criando seus deuses, conforme suas conveniências. E isso é reprovável diante do Senhor. Então olha só, como é importante, né, nós renovarmos o nosso entendimento através da palavra, porque existe aí fora uma contaminação muito grande. Os egípcios tinham mais de 30 mil deuses. Olha a Índia, quantos deuses a Índia tem? Sabe? Olha aí, meus amados, os budistas, né? As religiões, o zoroastrismo, os Nichiren da vida, né? Todas essas seitas que existem por aí, quantas informações, mas a Bíblia é a palavra de Deus, genuína, pura e única, é o caminho. Os primeiros discípulos do Senhor, eles eram conhecidos como os do caminho. Por que os do caminho? Porque Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ou seja, existe aí fora uma contaminação muito grande, e nós temos que nos ater à palavra de Deus. É a nossa bússola, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Salmo 119, versículo 105. É aqui, na palavra do Senhor. Amém? Então, nós somos templo, e como templo do Espírito Santo, nós temos que entender, meus amados, que nós guardamos um tesouro maior. Esse tesouro que nós guardamos é o Espírito de Deus, e nós temos que tratar bem dele, né? Pastor, como é que eu responderia para alguém de uma forma rápida e convincente que é somente a Bíblia que é a verdade? Porque eu poderia falar muitas coisas sobre a Bíblia, mas depois a pessoa poderia me falar, mas o Alcorão também pode ser a verdade para o Islã, mas também o livro do budista também é a verdade para o budista. Está entendendo mais ou menos? Ultimamente, duas pessoas me questionaram muito sobre isso e eu falei, mas assim, não sei se eu fui tão convincente, sem ser agressiva, sem nada, porque se eu falar que isso aqui é a verdade, ela vai falar, o Alcorão é a verdade também. O Alcorão, ele é baseado na Bíblia. Uma vez o Silvio me mostrou, ele tem um Alcorão que ele ganhou e ele me mostrou, e realmente os primeiros versículos são muito parecidos. E o profeta Maomé, quando ele começou ali a dizer que tinha revelações do anjo Gabriel, e começou a escrever o Alcorão, ele durante algum tempo dizendo ter essas revelações, isso foi cerca de quase 500 anos depois de Cristo, e o mundo já estava contaminado. E no ano 300, o imperador romano, ele instituiu a fé católica por decreto, não por convertimento, mas por decreto. O imperador era considerado um Deus, era adorado como Deus. Exigia-se que todos o adorassem como Deus. E ele instituiu por decreto a fé romana, ou seja, ele criou a Igreja Católica Apostólica Romana.
por decreto. E neste decreto, quem não fosse cristão era decapitado. Então todo mundo, eu sou cristão desde criancinha. Aí nós temos ali uma miscelânea de idolatrias que se uniram à Igreja Católica por decreto. Então as pessoas continuavam com suas práticas. Os macumbeiros, não, sou cristão. Isso até hoje. Vamos lá na Bahia, vamos lá na Igreja do Bonfim, você vai ter baianos ali em trânsito dentro da igreja. É de Deus. O Senhor abomina isso, não é o espiritismo. Sim. E Maomé, ele teve essas revelações e ele criou, eles ali refutavam, muitos árabes refutavam o próprio catolicismo, justamente por isso, porque o catolicismo estava muito contaminado, foi criado por decreto. Entendi. Então tinha de tudo, era uma lei. Você ser católico era lei. Então você contava com suas práticas, mas, para todos os efeitos, oficialmente eu sou católico, né? E eles não concordavam com isso. E com uma certa razão, irmãos. Com uma certa razão. Porque se fazia de tudo ali em nome de Deus. E foram criando ali, meus amados, nascendo ali os papas, os papados. E ali foi uma espécie de revolta. E Maomé, dizendo ter essas revelações, ele escreveu o Alcorão, e depois que ele escreveu o Alcorão, ele faleceu. Mas quando ele faleceu, ele tinha várias mulheres, que é o costume, né? A cultura oriental. E dessas mulheres, eles tinham vários sogros. E esses sogros resolveram ali perpetuar a fé islâmica. E dessa fé havia também o que eles chamam de Sone. Esses sones eram um livro que haviam 6 partes deste livro. Vamos colocar, para exemplificar melhor, como se fossem 6 capítulos e seus versículos. E nesses sones havia, meus amados, ali muita lenda. Pra você ter uma ideia, quem conhece a história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa? Eles aceitam isso, que o Aladim, que os gênios, existem gênios que estão que são maiores que os homens e menores que os anjos, são intermediários, né? Como se fossem maior que homens e menores que anjos, são gênios, eles aceitam isso, né? Então esses filmes, essa história de Aladim, a Lâmpada Maravilhosa, não é, meus amados, não veio em vão, isso aí vem lá do Alcorão, vem lá dos sonhos. E esses sonhos, eles tinham várias historinhas, eram divididos em 6 capítulos, com várias historinhas. E dessas historinhas, houve uma divisão. E nessa divisão apareceram os sonitas, que são aqueles que creem no sono, mas que são cerca de 85 a 90% dos islâmicos. E os que não concordam com isso, que concordam só com o Alcorão, são chamados xiitas. Então nós temos a divisão de sunitas, que vem do Soni, que acreditam nesse livro extra, né? E os xiitas, que não concordam. E daí houve a divisão no mundo árabe. E nós temos o mundo árabe dividido entre sunitas e xiitas, né? Porque não concordam. E o Alcorão, no Alcorão, o próprio Alcorão, ele diz que Jesus não deixou o Novo Testamento. Que Jesus, quando assuntou aos céus, levou tudo com ele. Que agora tem que acreditar só no Alcorão. Então isso, meus amados, é coisa do homem. Porque Maomé, ele foi um homem igual a mim, igual a você, um pecador. Ele teve várias mulheres, ele teve uma riqueza muito grande, porque a primeira mulher dele foi uma viúva muito rica. Então ele adquiriu grande riqueza, se tornou um grande religioso, mas um religioso que também liderava conquistas. E nessas conquistas ele usava a espada e ele tirou várias vidas. Era, na verdade, um líder espiritual e militar. Foi isso que se tornou Maomé. Então, meus amados, Jesus, ele veio, foi concebido sem pecado, ele
cresceu aqui como homem, igual a mim, igual a você, sem pecado, e ele foi crucificado, morto, sem pecado, e ele venceu a morte, assuntou aos céus, está à direita de Deus, intercedendo por nós, como nosso mediador. Então, é nisso, meus amados, que nós precisamos, através da palavra, e desenvolvendo, né, a palavra, a leitura da palavra, crer. Dá uma resposta para essas pessoas, né? Leia a Bíblia. Eu fiz isso, eu falei, eu te convidar a ler a palavra do Senhor. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. Leia lá o livro, né, do próprio Alcorão. Você vai ver que existem colidências. Muitas. Mas nós não refutamos. Não refutamos. Porque em muito sentido, o Alcorão, ele traz verdadeiramente, né, palavras que doutrinam as pessoas. Então nós não consideramos, digamos assim, não refutamos isso. Agora, o que é o fanatismo? O fanatismo é a loucura da verdade, tanto para um extremo quanto para o outro. E existe dentro do islamismo o fanatismo, não de forma geral. Nós temos que ser justos. Não existe de forma geral. Quando a gente parte para o budismo, que são as religiões, né, as seitas que vieram da Ásia, principalmente, nós vamos ver que ali existe também muito culto a antepassados, que existe uma mesclagem com o espiritismo, né, com culto aos mortos, com reencarnação, e isso é abominável, porque a própria Bíblia, ela declara que morreu, segue-se ao juízo, né? Está lá em Hebreus, se não me engano, 10, né? 34, uma coisa assim, né? Morreu, segue-se ao juízo. E não servirá aos que dormem. Né? Então, a palavra, Jesus, ele nos fala na parábola do Lázaro, né? E o rico e Lázaro, né? Ele nos fala, não tem comunicação entre os mortos e os vivos, não há comunicação. Então, essas, vamos dizer, seitas, são heresias, que o Senhor abomina isso, e não existe. Existe um Criador dos céus e da terra, um Criador dos anjos, do arcanjo, dos querubins, dos serafins, do homem, dos animais. Existe um ser chamado Lúcifer, que foi criatura de Deus, porque Deus o criou também, e ele se revoltou contra o Senhor, e ele intentou tomar o reino de Deus, e o Senhor o destituiu da sua glória, e ele desceu até, o Senhor jogou as regiões celestiais, ele foi destituído do seu status, mas ele levou com ele uma terça parte dos anjos. Então são anjos caídos, que nós os conhecemos como demônios, e demônio quer dizer imundo, e Satanás quer dizer adversário. Então são eles que habitam com os homens. Os mortos, eles estão ou no Hades, que é o local ali árido, um local de sofrimento, mas existia também ali o seio de Abraão, aonde iam os justos. E Jesus, quando desceu ali, quando foi crucificado, ele ali desceu às trevas inferiores. E quando ele assuntou aos céus, ele levou o seio de Abraão com ele. E hoje é o paraíso. Então no terceiro céu está o seio de Abraão, porque Jesus levou. E foi o que Jesus falou para o ladrão na cruz. O bom ladrão. Bom ladrão não tem, né? Porque aquele que te bate a carteira e o celular não é bom, né? Não. Ele está roubando, ele não é bom, não é isso? Aquele que pega uma balinha dentro do supermercado também, né? Ninguém está vendo. Aquele que abre um iogurte e toma dentro do mercado para não pagar, né? Também é um ladrão, irmãos, né? Da mesma forma que o outro. Ah, mas ele é um assaltante de banco. E se você que está roubando iogurte no supermercado ou uma balinha, você também é ladrão do mesmo jeito. Porque diante do Senhor não tem pecadinho, é pecado, é uma falta. Então, meus amados, ali Jesus falou para ele o quê? Ainda hoje estarás comigo aonde? Paraíso. Jesus levou o seio de Abraão, mas o Hades existe e continua. E para lá vão as pessoas de índole má, perversa. Mas essas pessoas estão condenadas? Ainda não, porque ainda vão enfrentar o juízo final,
porque no juízo final todos vão comparecer perante o Senhor. Inclusive, aí eu pergunto, inclusive não, melhor dizendo, e nós também vamos para o juízo final? Os que servem ao Senhor, os que creem que receberam Jesus Cristo? Não. A gente vai receber os galardões. Nós vamos, meus amados, para o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo não é condenatório, ele é galardoador com relação às obras. Olha lá, 1 Coríntios 3, obras de palha, de feno, de madeira, de ouro, de prata. Como está a tua obra diante do Senhor? Porque ela vai ser provada pelo fogo, é o que diz a palavra. Então o que nós estamos fazendo pela obra do Senhor aqui na terra? Nós somos chamados para isso. Então essas pessoas, elas têm que ler a Bíblia, ler o Alcorão. Pega lá as seitas que derivaram do budismo, são tantas, Nichiren, Zoroastrismo, Seichonoe, Messiânica, são tantas que derivaram daí. E você vai comparar com a Bíblia. A palavra de Deus, ela é eterna. E se você observar os estudos da palavra de Deus, os cientistas que estudaram a palavra de Deus, nesses anos todos em que as Escrituras foram ali liberadas, né, pelo Espírito Santo, inspiradas pelo Espírito Santo no homem para que as escrevessem, meus amados, não há erro. E os livros mais antigos da humanidade, com relação à contextualização, né, de época, todos esses livros, meus amados, têm erros que chegam a 85% do seu teor, comparados com ali a contemporaneidade da época, né? Então eles trazem ali, meus amados, erros grotescos. Aí aquela expressão italiana, né? Tradutor e traitore. O tradutor trai. Ele não é original. A Bíblia, ela é escrita em mais de 2.000 idiomas e dialetos. E não tem erro. Quando você tem um erro, não chega a 2%, que são erros gramaticais. O Senhor preservou a palavra dele. Por isso o Senhor diz na palavra: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não onde passar. Então, vamos ler a Bíblia. Pecados contra o corpo. A Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo. Primeiro, prostituição. Adultério, fornicação. Segundo, Sexualidade. terceiro, Sexualidade. o que é prostituição, irmãos? Ter relação antes do casamento, relação sexual antes do casamento. A relação conjugal.